Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê o excesso de técnicas avançadas pode estar acabando com os seus resultados na musculação. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente fala sobre tudo: treino, dieta, hormônios, medicina, fisiculturismo, performance esportiva, emagrecimento. Aqui tem de tudo um pouco, tá? Então não perde tempo, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo, tá? Então vamos lá para o que interessa, vamos para o tema do vídeo. Técnicas avançadas no treino de musculação, como por exemplo, drop set, biset, rest pause. Qual que é o ponto aqui, né? Essas técnicas, basicamente, elas servem para fazer o quê? Né? Qual que é o intuito dessas técnicas de forma geral? O intuito dessas técnicas, basicamente, é conseguir imprimir um trabalho de treino, né? Ou seja, o que é o trabalho de treino? Basicamente, é carga, séries e repetições. É o produto dessas três variáveis: carga, séries e repetições. Isso é o trabalho de treino, tá? Que é chamado de volume load. Basicamente, a literatura científica, ela converge, né? A maioria dos estudos mostra que a hipertrofia, ela é extremamente dependente desse volume load, desse trabalho de treino, né? Então, quando você aumenta esse volume load, você responde tendo mais hipertrofia, tendo mais ganho de massa muscular. Então, um treino visando hipertrofia, ele deve visar ir aumentando esse volume load ao longo do tempo, de forma que a pessoa vá ganhando massa muscular, vá evoluindo ao longo do tempo. Então, você pode fazer isso aumentando as cargas, progredindo as cargas aos poucos, progredindo a quantidade de séries, tá? Progredindo a quantidade de repetições ali até um certo limite também, né? Porque se você ultrapassar demais um certo limite de repetições, acima de 20 repetições, por exemplo, aí já não vai estar sendo um trabalho tão direcionado para a hipertrofia, tá? Porque não vai estar recrutando as fibras musculares de alto limiar e tamanho, que são as fibras musculares que geram hipertrofia, tá? Mas enfim, basicamente, para você ter hipertrofia, você precisa aumentar esse volume load. E essas técnicas avançadas, a maioria delas vai colaborar para você aumentar esse volume load em um tempo mais curto, em um intervalo de tempo mais curto. Então, o indivíduo que ele tem uma limitação de tempo para treinar, utilizar uma dessas técnicas avançadas, como rest pause, por exemplo, pode ser interessante para ele conseguir fazer um volume load maior, né, um trabalho de treino maior, num período de tempo mais curto, já que ele tem uma limitação de tempo para treinar, e dessa forma ele vai ter basicamente ali os mesmos resultados, né? Mas qual que é o ponto de tudo isso? Qual que é o problema de você exagerar nessas técnicas avançadas sem necessidade? Porque basicamente se o indivíduo ele não tem uma limitação de tempo para treinar, não tem muito sentido ele ficar utilizando muitas técnicas avançadas, isso não vai ser benéfico para ele, tá? Até mesmo para o indivíduo que tem limitação de tempo para treinar, ele até pode utilizar algumas técnicas avançadas visando otimizar o tempo de treino dele, mas se ele abusar do uso dessas técnicas avançadas, isso vai trazer muito mais prejuízos do que benefícios. Por quê? Porque se você coloca muitas técnicas avançadas, o que vai acontecer? Você vai gerar um excesso de estresse metabólico, um excesso de dano muscular, tá? Isso pode prejudicar a hipertrofia a longo prazo, tá? Porque pensa só, no caso do dano muscular, por exemplo, quando você tem um treino que gera muito dano muscular, o corpo ele vai direcionar a síntese proteica para reparação do dano muscular e não para hipertrofia. Reparar o dano muscular não é hipertrofia, tá? Então, se você tem muito dano muscular, você vai ter que direcionar boa parte da síntese proteica para reparar esse dano e vai sobrar menos síntese proteica para gerar hipertrofia no caso, tá? Então, basicamente, se você tem um treino que gera muito dano muscular, muito estresse metabólico,
a longo prazo você pode ter menos resultados de hipertrofia. E as técnicas avançadas, elas geram bastante estresse metabólico e bastante dano muscular. Muito mais do que um treino convencional que você faz ali as séries normalmente, com um intervalo bom de descanso e tudo mais. Quando você utiliza muitas técnicas avançadas, como o drop set, por exemplo, você gera bastante estresse metabólico, gera bastante dano muscular. Isso pode prejudicar os resultados. Além disso também, se você utiliza muitas técnicas avançadas desde o início do treino, por exemplo, o que pode acontecer? Você pode ir perdendo muita performance ao longo desse treino. Então, nas últimas séries desse treino, nas séries ali do meio do treino, né? Do meio do treino para frente, basicamente, a sua performance vai ser muito prejudicada. Porque justamente você vai ter gerado tanto dano muscular, tanto estresse metabólico, que a capacidade de contração do músculo, de gerar força, vai ficar muito prejudicada. Então as suas cargas nesses exercícios do meio para o final do treino vão cair muito, vão ficar muito prejudicadas, tá? Então esse é o principal ponto onde o excesso de técnicas avançadas pode mais prejudicar os resultados do que gerar benefícios, né? Então, se for utilizar técnicas avançadas no treino, que seja do meio para o final do treino, nas últimas séries de cada exercício, por exemplo, e sempre com moderação. E também sempre sob demanda, apenas sob demanda. Se o indivíduo não tem nenhuma limitação de tempo para treinar, não tem absolutamente nenhum motivo para ele querer ficar utilizando técnicas avançadas, tá? O resultado, utilizando técnicas avançadas e não utilizando, desde que o volume load, o trabalho total, que eu expliquei lá no começo, seja o mesmo, os resultados também serão os mesmos. Tem estudos que mostram isso, tá? Tem grandes estudos aí, meta-análises, tá? Que mostram justamente isso. Se você iguala o volume load em um treino com técnicas avançadas e em um treino sem técnicas avançadas, o resultado de hipertrofia vai ser basicamente o mesmo. Porque o principal ponto responsável pela hipertrofia é justamente o volume load. Claro que o processo de hipertrofia, os motivos pelos quais a hipertrofia acontece, não é tão bem elucidado na literatura, tá? Então, assim, não é uma coisa que se pode bater o martelo, que se tem tanta certeza, tá? Quando a gente vai ler artigo, na literatura, realmente ainda não se sabe todos os mecanismos ali pelos quais acontece a hipertrofia. Mas o que a gente sabe e que existe consenso aí na grande maioria dos estudos é essa dependência da hipertrofia com o volume load. Então, aumentou o volume load, você vai ter mais hipertrofia, tá? Mas basicamente as técnicas avançadas, elas vão servir apenas para otimizar o tempo de treino, no caso, né? Usadas pontualmente, num exercício ou em outro, né? Algumas técnicas avançadas podem ter mais vantagens do que outras, como por exemplo, o rest pause, o cluster set, né? São técnicas que podem ter vantagem em cima de um drop set, por exemplo, porque o rest pause, o cluster set não reduz as cargas, né? E lembra da fórmula do volume load. Volume load ele é representado pelo quê? Carga, séries e repetições. Então, carga é uma variável muito importante da fórmula ali para calcular o volume load. Se você reduz as cargas, tem uma perda de performance ali, né? Seja na técnica avançada em si, no caso do drop set, que você diminui as cargas, ou seja, ao longo do treino, né, uma diminuição das cargas por conta da fadiga gerada pelo excesso de técnicas avançadas, isso aí vai prejudicar a hipertrofia, tá? Porque reduziu as cargas, você reduz o volume load. E aí você prejudica a sinalização da hipertrofia, tá? Então o grande ponto aqui é querer exagerar em técnica avançada, colocar técnica avançada desde o começo do treino, e aí você vai gerar uma fadiga muito grande ao longo do treino, não vai conseguir sustentar as suas cargas, vai perder bastante performance, e isso vai prejudicar diretamente os resultados, tá? Então a gente sabe que o principal ponto aí para sinalizar a hipertrofia é principalmente a tensão mecânica, que a gente chama, né? Basicamente são 3 as variáveis aí que dizem, né, que tem relação com a hipertrofia, que os estudos mostram aí, que é bastante discutido na literatura, que é tensão mecânica, estresse metabólico
e dano muscular. Sendo que o dano muscular é algo bem especulativo, tá? A maioria dos estudos mostra que ele não tem relação direta com a hipertrofia. Ele é mais uma consequência do treinamento do que uma causa da hipertrofia, o dano muscular. Por isso que a gente quer evitar ele ao máximo, não quer ter muito dano muscular por conta daquilo que eu expliquei. Para você não direcionar a síntese proteica para reparar o dano, e sim para gerar hipertrofia, tá? Mas realmente a tensão mecânica e o estresse metabólico são dois aí dos principais fatores que podem gerar hipertrofia, tá? Principalmente a tensão mecânica, que é o quê? A tensão gerada pelas cargas ali no músculo-alvo, tá? Isso que é a tensão mecânica. Então, se você reduz as cargas, se você perde performance e não consegue sustentar as cargas ao longo do treino, basicamente você vai ter menos tensão mecânica, você consequentemente também vai ter menos volume load, menos trabalho de treino, e com isso você tem menos sinalização de hipertrofia. E além disso também, não bastando só tudo isso, você também perde bastante força quando você abusa de técnicas avançadas, não só naquele treino específico, por conta do excesso de dano muscular, excesso de estresse metabólico que você gera ao longo daquele treino, fazendo com que você perca performance ao longo do treino, né? Mas também ao longo do tempo. Porque ficar utilizando muita técnica avançada, gerando muito estresse metabólico, gera muita fadiga do sistema nervoso central e periférico, tá? E isso faz com que a sua capacidade de contração, de gerar força, fique bastante prejudicada. Então a sua performance vai se perdendo ao longo do treino e ao longo do tempo, tá? Esse que é o problema de você abusar de técnicas avançadas, tá? Então, se for utilizar técnicas avançadas, utilize apenas se você tem limitação de tempo para treinar. Nesse caso, pode ser válido utilizar principalmente técnicas como rest pause, cluster set, tá? Que você não tem redução de cargas utilizando essas técnicas, né? Isso acaba sendo mais interessante para sinalizar a hipertrofia através da tensão mecânica e também colaborando para que se aumente o volume load e também colaborando para que você tenha mais força, né? Porque se você faz um drop set, por exemplo, em que você tem redução das cargas ali ao longo de cada drop, você não vai ter o mesmo ganho de força, por exemplo, que teria com um rest pause, em que você não tem essa diminuição de cargas, né? Então, no rest pause, você vai fazendo ali pausas, né? A cada realização do exercício, por exemplo, pausas de 20, 30 segundos ali, vai realizar 3 vezes o exercício, por exemplo, e você não reduz as cargas, tá? Agora, no drop set, você reduz. Então, assim, algumas técnicas podem ser mais interessantes que outras. Mas o principal ponto desse vídeo é não abusar delas, seja ela qual for. Não abusar dessas técnicas, né? Se for utilizar, caso você realmente tenha limitação de tempo e queira otimizar o seu tempo de treino, né? Imprimindo um trabalho de treino maior num espaço mais curto de tempo, basta utilizar de forma bem pontual um exercício ou em outro, na última série do exercício, enfim. Mas o treino em si, né, visando hipertrofia, visando força, ele deve ser o mais básico possível, né, com descansos mais longos entre as séries, enfim, visando otimizar não só a hipertrofia, como também o ganho de força ao longo do tempo, que também é muito importante para a hipertrofia, principalmente a longo prazo, tá? Então, se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa aí com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.